estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente aí na sua casa. Hoje a gente vai conversar com você que pensa, quem sabe, em investir no seu estabelecimento comercial, na sua empresa, a resolutividade de fazer a reciclagem da água. Gente, a gente pede muito, né, sempre que as pessoas entendam que a água não é um bem mais infinito, ela é finito porque ela está acabando. E se a gente ficar sem, fica muito difícil sobreviver aqui na Terra. Então, cada vez mais estão sendo investidos tecnologias, estudos, para que essa água seja reciclada de forma consciente e que ela seja reutilizada principalmente na indústria. E aqui na região sul do estado, a gente tem uma empresa que faz esse processo e a gente vai conversar com ela sobre isso através do engenheiro químico, o Jonatas Vargas, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença. É isso, né? Ela não antigamente falava, a água não vai acabar. Hoje a gente está vendo que está cada vez mais escassa, mas ela é necessária em diversas áreas, né, tanto industriais como na nossa casa, na vida, né? Ela é necessária em tudo. Obrigado pela presença. Exatamente. A gente agradece também a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse assunto. E é justamente isso. Então, a gente, até no passado, se tinha muito essa crença de que a água é um recurso infinito. De fato, nós temos muito recurso água, né? Mas aquela água disponível para o nosso consumo, o consumo das nossas atividades humanas, essa sim é bastante limitada. Então, enfim, hoje já existem uma série de programas que trazem essa preocupação, né? E o Brasil, de certa forma, vem trabalhando, vem fazendo grandes frentes, né, para garantir vamos chamar de esse uso preocupado da água, né, se preocupando com as formas com que a gente usa água aqui no Brasil. E a gente pode falar, inclusive, um tema que hoje está bastante em alta, que é as métricas de ESG. Uhum. Então, muitas empresas hoje, quando a gente fala de empresas multinacionais ou que de alguma forma estão inseridas na cadeia de grandes corporações, esse trabalho, esses objetivos de meio ambiente, de segurança, de governança, acabam vindo à tona e acabam se tornando um requisito, né, para essas grandes empresas atenderem. Mas o mais bacana é que, além dessas empresas grandes, empresas pequenas já estão movimentando, empresas menores, né, já estão começando a se movimentar para buscar algum tipo de solução nesse sentido. Então, o que a gente percebe hoje no Brasil, e estamos falando aí do território nacional inteiro, é que o recurso água hoje vem sendo trabalhado, hoje vem sendo acompanhado com bons olhos. Hoje está se preocupando com as formas com que nós utilizamos a água. Hoje vocês estão envolvidos na indústria como um todo, mas vamos falar ali de antigamente, que o pessoal criticava muito, até na indústria têxtil, né? O Exato. uso da água na indústria têxtil, porque com pigmentação, Exato. As lavagens, enfim, e o descarte dela também. A nossa região aqui do sul sofreu por muito tempo. Às vezes aparecem umas indústrias aí meio clandestinas que começam a espumar os rios. E isso tudo fez com que as pessoas começassem a ter consciência, né? E hoje vocês aplicam esse trabalho, né? Sem dúvida, exatamente. Inclusive o setor têxtil é um dos nossos... É um setor onde nós temos uma grande parcela de clientes. Uhum. E a nossa região, de fato, ela é um polo têxtil hoje, né? Nós temos grandes empresas, grandes potências aqui que trabalham dentro do setor têxtil e muitas dessas indústrias trabalham justamente com a lavação, com o tingimento. Que no passado existia, de fato, essa forma de trabalhar onde se gerava um efluente, que é aquela água suja, vamos dizer assim, né, que sai do processo produtivo e era lançada no rio. A grande maioria dessas empresas se preocupavam, sim, em tratar esse efluente para lançar ele dentro de condições adequadas, condições estabelecidas, por exemplo, por uma legislação ambiental, mas ainda assim nós tínhamos, de certa forma, uma carga sendo aplicada nesse manancial. O que vem se fazendo hoje, e uma das soluções que a gente acaba entregando também, aí é pensando no reuso dessa água, fechar o ciclo. Então a empresa não mais lança esse efluente num corpo receptor, ela utiliza a água no seu processo produtivo, essa água suja, então, ela vai para uma etapa de tratamento de efluentes, ao invés de ser lançada, ela segue para uma nova etapa de polimento da água e então retorna para o processo produtivo. Então se estabelece ali um circuito fechado, onde eu não tenho mais o lançamento de água aí num rio, num lago ou num córrego
proporcionando então uma redução, não necessariamente no consumo, mas na forma de trabalhar, vamos lá, uma redução inclusive no custo operacional dessa empresa quando ela consegue estabelecer essa rotina, essa rota de reuso e, sobretudo, ela não tem ela deixa de ter aquela preocupação com o efluente que ela estaria lançando num corpo receptor, tendo que atender uma série de regras normativas e tudo mais. Porque a nossa legislação ambiental, ela não é tão nova, ela também não é tão antiga, ela está no meio termo, mas ela era pouco fiscalizada. Sim. Hoje ela está muito mais fiscalizada. Então, com empresas como a Hydrix, né, que vocês vêm trazendo esse processo e as pessoas param para pensar que reutilização de água não é só da água da chuva. É aquela que sai da torneira, é aquela que sai do processo, toda ela dá para ser aproveitada de alguma forma, nem que seja no banheiro, para lavar um carro, enfim, toda ela dá para ser reutilizada. Exatamente isso, Michele. Inclusive, a gente sempre faz um parêntese quando a gente fala de água de chuva, né? Uhum. Hoje muita gente fala de, eu faço reuso, eu utilizo água da chuva. A grande verdade é que, tecnicamente, água da chuva não é reuso, eu estou fazendo um aproveitamento da água da chuva, ou seja, eu estou pegando uma água que é de boa qualidade. A água da chuva hoje, tirando a condição da sujeira dos telhados, por exemplo, ela é uma água quase destilada, né? É uma água que foi vaporizada, absorveu alguns contaminantes, né? Está com alguns contaminantes da atmosfera, mas ela precipita quase como uma água destilada. Ela ganha alguma contaminação quando chega aos telhados, às superfícies, né? E essa água, sim, isso já é algo bem comum hoje, né? Esse aproveitamento da água da chuva. Mas quando a gente fala de reuso, a gente está falando de um emprego de tecnologias um pouco mais avançadas. Aliás, nós não precisamos necessariamente tratar de... Quando a gente fala de tecnologia, né, de tecnologia avançada, nós não precisamos estar falando necessariamente de algo complexo. Não estamos falando do robô da NASA. Exatamente, de grandes investimentos. Por exemplo, nós temos casos, como é dentro do setor têxtil, onde nós temos lá um sistema de ultrafiltração. Aquele equipamento é um sistema de alta tecnologia, né? Existe muita engenharia, enfim, é um processo de filtração por membrana microporosa. A produção dessa membrana envolve uma engenharia muito grande, né? Envolve todo um controle químico, um controle físico. E sim, ali nós estamos falando de uma grande tecnologia embarcada, que é algo que é um dos nossos carros-chefes, são os sistemas de ultrafiltração, sistemas de osmose reversa, mas nós também temos outros clientes que têm sistemas muito simples que se conseguem utilizar. Uhum. Por exemplo, nós temos aqui o terminal intermodal aqui em Criciúma, que desloca os contêineres para o porto. Tem equipamentos dos mais diversos portos, grandes veículos industriais que precisam ser lavados constantemente, sim, corriqueiramente. E essa água de lavação dos veículos acaba absorvendo óleos, graxas, além de uma série de outros contaminantes. E lá nós instalamos uma solução muito simples que utilizar dessa água da lavação, tratar ela como um efluente, transformar novamente numa água com qualidade para ao menos ser utilizada novamente na lavação. Então, mais um circuito fechado, num processo muito simples, um processo muito pequeno, mas algo que também solucionou, e aquele estabelecimento hoje não tem um lançamento para o corpo receptor. Da mesma forma, nós temos um empreendimento de médio porte com uma tecnologia que a gente chama de tecnologia convencional, um sistema onde envolve vários processos químicos para o tratamento, que é um sistema de coagulação, floculação, decantação, para depois reutilizar esse efluente da mesma forma que é no município de Imbituba, onde tem uma empresa que é um terminal, um outro terminal logístico, mas ele trabalha muito próximo do porto, inclusive, e lá então nós entramos com essa outra tecnologia, um sistema convencional, para uma vazão de 50 metros cúbicos hora, ou seja, toda a água que cai no pátio, é um pátio muito grande, são vários hectares de terra, toda a água que cai lá em cima cai com resíduo do rejeito de carvão, enfim, com resíduo de insumos de agroquímicos, enfim, tudo que cai no pátio, de alguma forma, tem que escoar para algum lugar. Uhum. Né? Para não escoar isso para um corpo receptor, para um rio, por exemplo,
nós temos então hoje essa solução lá onde por esse processo convencional físico-químico nós tratamos e essa água tratada, esse efluente então, até então tratado, é reutilizado também para outras atividades, não necessariamente a atividade fim da empresa. Aí é uma pergunta bem leiga. Quantas vezes dá para reutilizar água nesse processo? A reutilização da água depende sempre da aplicação dela. Tá. Então, tem alguns processos que ela vai saturando, né? Porque quando a gente trata, a gente não elimina tudo que tem na água, a gente proporciona não é ela... filtragem, é tratamento, é diferente? Tem... A filtração, a filtragem, ela é uma forma de tratamento. Ah, tá. Ela é uma forma, eu diria que é uma etapa, um processo dentro de um tratamento. Tá. Normalmente, a filtragem ou é uma etapa final ou uma etapa intermediária. Antes da filtração, antes da filtragem, nós temos algumas outras operações para remover a carga principal. E depois disso, então, nós entramos com o sistema de filtração para tirar qualquer residual, qualquer resquício, né, de pequenos materiais, pequenos sólidos em suspensão, que podem trazer algum tipo de... que podem ser prejudiciais para o reuso. Então, entra-se com uma etapa de filtração. Se nós formos fazer uma análise, por exemplo, do tratamento de água que uma concessionária, uma abastecedora municipal faz, uma das últimas etapas é a filtração. Sistemas convencionais, quando a gente fala como esse que foi instalado em Imbituba, é algo muito parecido com uma unidade de tratamento de uma casa, por exemplo, né? Então tem um sistema de coagulação, floculação, decantação e depois entra a filtração, justamente para dar aquela segurança para a qualidade da água. E depois, claro, tem as dosagens de cloro, de flúor, né, que é a última adição química. Mas dentro da filtração, aí como um dos equipamentos, uma das tecnologias que nós trabalhamos, como eu havia falado, entra a ultrafiltração. Aí a ultrafiltração, ela também é uma barreira física, onde nós temos um vaso de membrana. Quando a gente fala um vaso, imagina Eu estou lembrando das minhas aulas de ciência, de Olha química só. da escola, que a gente fazia, né, o sistema para fazer a filtragem da água, né? Mas é isso mesmo. E a ultrafiltração, quando a gente fala uma maneira bem lúdica de tentar compreender como é que ela funciona, é pensar no filtro de barro. O filtro de barro enfim, é o melhor do mundo, dizem, né? Exatamente, por quê? Porque aquela cerâmica, ela tem um poro que é tão pequeno que acaba retendo todo tipo de bactérias, alguns vírus e todos os outros tipos de contaminantes na forma de sólidos. O que passa por essa membrana, por essa cerâmica que tem alguns pequenos poros ali, então é uma água filtrada. O que acontece é que a ultrafiltração é uma cópia tecnológica do filtro de barro, né? Aí nós entramos com uma membrana polimérica, não mais uma membrana cerâmica, né, até por conta da fragilidade, as dificuldades de produção e tudo mais, mas nós literalmente imitamos o conceito da cerâmica de barro aplicando num plástico, um plástico de engenharia. Então eu sempre dou esse exemplo assim, né, são como se fossem pequenos canudinhos, mais fininho que um canudinho de beber refrigerante ou de beber água, bem mais fininho, e esse canudinho parece um canudinho de plástico, né? Mas a membrana dele, a estrutura dele é cheia de microporos, cheia de pequenos furinhos que a gente não vê a olho nu. E é por esses furinhos que passa a água e alguns sólidos dissolvidos, que são os sais que a gente chama, né? Mas é por conta desses pequenos orifícios serem tão pequenos que tudo o restante fica retido ali. Então tudo aquilo que causa turbidez na água, por exemplo, o que é turbidez? Turbidez é quando eu tenho um copo d'água e eu não consigo enxergar nitidamente turva, né? do outro lado, ela fica turva. Então essa é a turbidez. Então tudo que causa essa turbidez, todos esses sólidos que às vezes a gente nem consegue enxergar a olho nu também, esse material todo fica retido. Dentro desses sólidos em suspensão também estão inclusos os vírus, as bactérias e uma série de outros contaminantes. Então tudo isso fica retido na parede dessa membrana, passando água somente com alguns sais que estão presentes na água, né? Só para a gente tornar bem claro, o sal na água ele é natural, ele é comum, não é só na água do mar que nós temos sais, né? Não tem. Na água que a gente bebe das torneiras, na água mineral envasada, ela contém alguma quantidade de sais. Para a remoção de sais, nós entramos com outro processo, daí entra num processo de osmose reversa, também um tratamento por membrana, envolve daí uma condição físico-química ali, né? Algumas interações químicas além da barreira física, né? Que daí é um outro processo, é um processo
onde a gente vai produzir uma água desmineralizada, que uma série de processos industriais utilizam também, né? Por exemplo, nós temos um caso bem interessante numa indústria de alimentos aqui da região, uma forte indústria de alimentos aqui da região, onde o uso da água com tratamento convencional manchava o produto deles, manchava esse alimento, né? E esse alimento, por sinal, ele tem que ser bem branquinho, né? Então acabava manchando esse alimento e degradando a qualidade desse alimento. Por conta do química que tinha por conta da água, essas coisas. Exatamente, por conta daquela qualidade de água. Então a técnica, o corpo técnico dessa indústria identificou que uma oportunidade talvez seria substituir a água, entrar com uma água desmineralizada. Então nós instalamos lá nesse cliente, aí sim, um sistema de osmose reversa, onde ele já tem um processo de tratamento convencional de água e depois desse tratamento convencional entra então com esse polimento, com essa remoção de sais, essa desmineralização de água. Com isso, o cliente resolveu o problema que ele tinha então de manchamento dos produtos, né, dos alimentos, assegurando a qualidade que ele buscava, até em termos a nível de competitividade, enfim, com a própria concorrência dele, né? Então ali foi um grande diferencial competitivo que ele conseguiu colocar no processo dele. Depois do intervalo, Jonathan, a gente vai agora que a gente já está estourando o tempo, mas depois do intervalo eu quero saber como nasceu a Hydrix também, né? Legal. Porque ela está se expandindo e eu quero saber como é que nasceu essa paixão por cuidar da água, né? Porque querendo ou não, tem que ser apaixonado pelo que faz. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o engenheiro químico, o Jonathan Vargas Linhares, que está explicando para a gente todo o processo de reutilização da água dentro da indústria. Muitas indústrias estão usando esse sistema, incluindo a Hydrix, que é uma empresa aqui do sul catarinense, que está desenvolvendo vários projetos para diversas empresas, indústrias, enfim, para fazer esse processo de reutilização. Como que nasceu essa paixão pela água e pela reutilização, né? O engenheiro químico foi lá para a água, como é que foi esse processo? O engenheiro químico ele tem relação direta com a água, né? Porque, querendo ou não, na maioria das formas de tratamento a gente está empregando processos químicos, né? Mas como nasceu esse trabalho, né? Eu, particularmente, trabalho com tratamento de água efluentes há já quase 20 anos, né? Então, a gente, ao longo, costumo dizer que depois que a gente começa a trabalhar com esse setor, eu diria que é o setor de saneamento, tá? Né? Não envolve necessariamente as questões de infraestrutura, mas está muito associado ali, a gente chama de setor de saneamento. Uhum. Né? Então eu trabalho já com isso já há quase 20 anos. Mas a Hydrix em si, ela nasceu de dois dos meus atuais sócios hoje, né? Foram eles junto com uma terceira pessoa quem fundou a Hydrix, isso há 13 anos atrás. Eles vieram da indústria química, uma indústria química muito forte aqui na região de Criciúma. E na época, então, fundaram Hydrix, isso aproximadamente 13 anos atrás. Eu, neste momento, trabalhava na indústria do tabaco. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, vim de lá em 2010, início de 2011, né? Ainda dentro da indústria do tabaco, depois acabei saindo de lá, me desligando. E conheci, há aproximadamente 3 anos e meio, conheci então a Hydrix já instalada, já com uma série de trabalhos aqui na região. E a partir desse momento, então, algum tempo depois, a gente acabou se estabelecendo como um novo quadro societário. Então, passamos, né, esses dois sócios, que é o Pedro e o Gustavo, né, e eu entro como uma terceira pessoa na sociedade. Já vai fazer, se eu não me engano, acho que fazem 2 anos. E aí, enfim, desde que a gente acabou se envolvendo, nós temos trabalhado intensamente para tentar mostrar o que são essas tecnologias, né? O que nós temos disponível, porque muitas vezes a nossa própria região acaba tendo essa demanda por uma solução como essa que a gente entrega e vai buscar num eixo Rio-São Paulo, vai buscar no fora, Rio Grande do Sul, enfim, vai buscar em outros locais, às vezes por desconhecimento.
E sim, nós temos hoje isso, nós temos todo um portfólio para atender esse tipo de tecnologia aqui, estando estabelecido aqui. Mas, Jonas, eu imagino que, claro, o custo não deve ser baixo, né? Até porque são vários processos envolvidos, mas, assim, um pequeno industrial ali, né? Que a gente sabe que tem as indústrias em Nova Veneza, pequenas. Ele pode ter, desde do pequeno até a grande indústria, pode ter um processo desse de reutilização de água instalado? Sem dúvida pode sim. Né? Aí tudo vai depender da demanda, do tipo de qualidade de água que esse cliente, que essa empresa, seja ela uma pequena ou uma grande indústria, vai ter. Porque o que acontece é, às vezes, o que torna o processo caro? A qualidade que se requer. Tá. Então, se a água que eu utilizo no meu processo, por menor que seja a minha instalação, se a qualidade que eu requero é muito extrema, esse processo acaba se tornando oneroso. Ela sai muito suja e eu quero ela limpa de novo, quase para consumir. Exato, aí começam algumas dificuldades. Produzir água para consumo humano, a nível de consumo humano, que é aquela água da torneira, por exemplo, não é algo difícil. Aí nós estamos falando já de um processo de média complexidade, a não ser que... eu já achava que era super difícil. O que vai onerando é quando a gente vai trabalhando com condições ainda mais restritivas. Né? Por exemplo, nós temos um cliente que a principal preocupação que ele tinha ali, o principal componente que ele tinha dentro da água que precisava ser removido era o fluoreto, o flúor, né? Que estava dentro da água. Ele captava de um poço e tinha flúor na água. Mesmo do poço? Mesmo do poço. O poço, enfim, a depender da região do poço, o poço pode apresentar as mais diversas formas de qualidade de água. Até o pH diferente. pH tudo, diferente, né? Tudo. Nós, há pouco tempo, trabalhamos num projeto, estamos negociando esse projeto ainda por uma JBS em Barretos. E lá uma coisa que chamou bastante atenção essa água é perfurada, o poço tem uma profundidade de 1.500 metros. Nossa! 1.500 metros. Aqui dá 3 cavadas. Exatamente. E lá então ele já alcança o aquífero Guarani. Então é uma qualidade completamente diferente das águas de poço que nós utilizamos aqui na região. Inclusive a água sai com aproximadamente 40 graus. Nossa, sai tão quente. Então a água já sai quente. Também está tão longe. Exatamente. Então essa água quente, naquele caso, também pode ser um problema. Porque para o tratamento que vai ser implantado, que é um sistema de osmose reversa, as membranas de osmose reversa têm uma limitação para a temperatura. Então é uma outra preocupação que nós temos também. Poxa, temos que nos preocupar com a temperatura, porque senão ela pode trazer um problema. A gente vai resolver todo o problema de remoção de sais, mas pode trazer um problema para a membrana com a alta temperatura. Então, só para contextualizar assim, a diferença, então cada caso é um caso. Esse outro caso, que também é uma JBS, que eu estava falando do fluoreto, do flúor, também uma água de poço, perfurar, apareceu flúor. Então a preocupação, eles tinham que entrar com um sistema de dessalinização, única e exclusivamente ou especificamente por conta daquele flúor, que para eles trazia uma série de problemas. Então, o nível de investimento, o custo vai depender sempre do nível de qualidade que se requer. Mas a reflexão que a gente sempre convida os clientes a fazer é a seguinte, né? Se eu utilizo algo muito refinado, muito requintado, é natural que eu vou ter um investimento um pouco maior. Sim. E quando eu tenho algo muito refinado, automaticamente eu tenho agregação de valor no que eu estou produzindo, no que eu estou fornecendo. Então, no final das contas, é só um equilíbrio da balança. Porque de alguma forma, já que eu tenho um requisito tão grande, o produto que eu vendo tem um alto valor agregado e o tratamento, obviamente, vai carregar um pouco dessa necessidade também de um investimento maior. Mas no final a balança se equipara. A gente falou da reutilização da água, mas vocês também fazem o processo de tratamento da água dependendo da situação, né? Exatamente, exatamente. Porque, como tu disse, tem diferença de água, né, de local para local, de poço, de canalizada, enfim, a gente acha que não, mas tem, gente, muita diferença. Até de gosto, de textura, a gente sente até uma textura na água diferente, né, dependendo do local que você vai consumir. E, como tu disse, tem locais que chega a manchar
um produto, né, um produto de origem animal, mas também chega a manchar roupa, acaba se perdendo uma produção por falta de tratamento de água, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente volta ali o que a gente estava falando da indústria têxtil, lá numa peça branca, por exemplo, a água tem que ser de extrema qualidade, porque senão tem o manchamento da peça. Né? Esse manchamento da peça refuga ela, enfim, aí se acumulam os prejuízos dentro do processo produtivo. Né? Imagina, então é toda uma cadeia que vive desse segmento e que desde lá do fabricante da malha, do tecido, enfim, até o consumidor final, de alguma forma, acaba sendo impactado justamente por isso. E hoje, quem mais procura vocês? Assim, qual é o setor que mais procura para essa reutilização da água? Para a reutilização de água, nós temos os mais diversos setores, né? O que são, assim, os setores onde nós mais atuamos? Um deles é alimentos e bebidas, né? Bastante forte. Indústria têxtil, bastante forte. Bom, aí a gente vai para a indústria química, indústria de transformação, né? Tudo que requer algum tipo de transformação acaba utilizando água no processo produtivo. Então a gente também está bastante inserido nisso. E aí, enfim, para ver como é tão abrangente que até, como eu citei antes, alguns terminais logísticos que a gente imagina assim, poxa, mas não tem nada a ver, mas de alguma forma a gente acaba trabalhando também. Alguns estabelecimentos comerciais acabam nos procurando também, né, de alguma forma. Tem uma torre de resfriamento, tem um sistema de chiller, né, que é a produção de água gelada. Preciso de uma água de boa qualidade, então a gente também entra com algum tipo de tecnologia. E aí, como eu falei, o reuso ele vai ser aplicado nos mais diferentes segmentos, né? A gente imagina também o reuso na casa, né? No imóvel, no prédio, enfim, no condomínio em si. Hoje, as tecnologias, vocês não fazem esse tipo de serviço, mas as tecnologias estão avançando também para isso, né, Jonathan? Sem dúvida, sem dúvida. Existem várias formas. Hoje no Brasil, por exemplo, nós não podemos, né, isso em termos de legais, né, por conta de algumas legislações, hoje não é permitido o reuso para consumo humano, consumo potável. Hoje no Brasil não é permitido isso. Mas existem várias outras formas de se fazer esse reuso. E é como você falou lá em casa, poxa, tem aquelas campanhas, né, que até algumas prefeituras, alguns governos fazem, né, de, poxa, lavar o com balde, não utilizar a mangueira para lavar a calçada, utilizei água lavei roupa na máquina, posso usar aquela água de repente para alguma outra coisa. Existe uma série de ações desse cunho, mas também já está chegando tecnologia para se ter em casa. Hoje, essas duas tecnologias que eu citei, ultrafiltração e osmose reversa, hoje nós já temos pequenas membranas para ser instaladas em residências. Exatamente. Lá, um trabalho que a gente até se movimentou para atender durante as enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Nós criamos uma movimentação para deslocar alguns equipamentos que nós temos, equipamentos piloto para fazer lá, que no final acabou não viabilizando por conta da própria prefeitura lá de Canoas, que enfim acabou não conseguindo nos receber. Mas houve toda uma movimentação do Exército com alguns equipamentos para purificação de água. Aqueles equipamentos, é uma caixa preta, né? Mas ali dentro são basicamente sistemas de membranas, além de alguns outros sistemas de filtração que estão ali dentro. Então imagina-se uma pequena caixa onde já existe ali uma tecnologia para trazer essa purificação de água. E da mesma forma, aí nós poderíamos estar utilizando dentro de uma residência, num local de acesso mais remoto, enfim. Então, é chegada a hora de que nós já estamos aí tendo acesso, né, já estamos tendo aqui hoje disponível tecnologias como essa. Que, na verdade, tinha que ser ao contrário, né? Essas tecnologias, essas formas de reutilização de água, de aproveitamento solar, enfim, tudo que fosse para ajudar a beneficiar a natureza e a nós deveria ser mais acessível, mas infelizmente é o contrário, né? Sem dúvida. Ainda é muito restrito, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não entende muito bem, a gente não está lá na cadeira do poder, né? O porquê, né? Exato. O que a gente sabe é que, por exemplo, assim, quando a gente fala de tecnologia, o Brasil tem muita tecnologia boa, tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento aqui, mas ainda eu vejo, assim, aí uma opinião pessoal minha, né, que muitas vezes nós
nós não acreditamos no que nós temos a nosso favor. Então a gente acaba muitas vezes indo buscar lá fora, importando uma tecnologia que isso vai sim onerar, vai transformar tudo aqui mais caro, quando muitas vezes a gente tem solução aqui internamente. Então talvez esse seja um dos motivos pelo qual ainda é tão caro, mas o que nós observamos hoje, o que se observa hoje no mercado é que isso está de alguma forma se tornando mais acessível, desde linhas de financiamento, alguns tipos de subsídios. Hoje não é a nossa área, mas a gente conhece um pouquinho, que é os sistemas fotovoltaicos, então já começou a popularizar aos pouquinhos, popularizou, exato. Agora já entrou uma nova regulamentação que dificultou um pouquinho, mas enfim, são nuances que a gente vê aí que, como você disse, seria muito melhor se fosse ao contrário, se fosse o caminho inverso. Jonathan, obrigada pela participação. O Instagram do Jonathan, que tem algumas dicas também, e da Idrix passou para você aqui durante o nosso programa. E eu queria agradecer pelos esclarecimentos, porque às vezes a gente acha que é impossível, mas não é. E um pequeno empresário que está ouvindo a gente, um grande empresário que acha que a tecnologia, como você disse, não está no Brasil, está aqui, está ao alcance bem fácil de achar. Sem dúvida. Michele, obrigado pela oportunidade, a gente está falando um pouquinho sobre isso. E a gente fica aí sempre à disposição, sempre que for necessário, e também do pessoal que quiser nos procurar e nos encontrar nas redes sociais ou até no nosso site. Então tá certo. Obrigada mais uma vez pela participação. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando que ele fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar informação de verdade com pessoas que sabem do que estão falando. E é claro, no nosso canal do Spotify, procura lá, Sala de Entrevistas, TV Primavera, tá lá o áudio, o vídeo também para você acompanhar pelos caminhos da vida e sempre ter conteúdo de qualidade que a gente distribui para você aqui. Até o próximo Sala.